Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as nossas abençoadas, lições da nossa amada doutrina espírita. A cada dia, um tema diferente. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o centro espírita. Porque muitas pessoas, não imaginam o que acontece dentro de uma casa espírita. Não nos esquecendo que a casa espírita, o espiritismo, é o que vem dos espíritos, diferente de uma casa espiritualista, certo? Então, assim, o centro espírita, ele não é só uma estrutura física. Ele não é só aquela casa onde a gente recebe as pessoas, só onde tem as paredes, portas, janelas. Ele não é só isso. Onde nós fazemos os nossos evangelhos, onde nós temos os nossos cursos, onde fazemos os atendimentos fraternos. A casa espírita, ela não é só a parte física, ela não é só a parte administrativa, porque temos também que ter uma parte administrativa, para tudo possa funcionar da melhor maneira possível. Muito pelo contrário, a casa espírita, ela é um conjunto dos trabalhadores que ali frequentam, que ali participam. E a casa espírita, ela tem como prioridade a promoção da caridade ao nosso próximo. Então, ali nós falamos sobre as encarnações, sobre os desencarnes, nós fazemos, da melhor maneira possível, nós orientamos para que todos que ali comparecem procurem começar a reforma íntima, nós disso dentro do nosso atendimento fraterno. Então nós temos os nossos cursos, temos também os nossos eventos, porque a casa precisa se manter, e temos também a parte filantrópica, tá? Porém, a maior finalidade da casa espírita é a melhora do trabalhador, porque nós que ali adentramos, nós ali vamos começar a participar, a trabalhar, para aprender a nos melhorarmos. Porque antes de qualquer coisa, nós temos que nos melhorarmos, certo? Para que a gente possa, através do nosso exemplo, ajudar a tantos e tantos. A melhora, a nossa edificação moral e espiritual de quem realiza os trabalhos, que somos nós. Os médiuns, eles devem melhorar-se com a prática da mediunidade. Aí ele fala, ai Cláudia, que não tem uma mediunidade mais aflorada, uma mediunidade mais desenvolvida? Todos nós somos médiuns, todos. Importa se muito, se uma mediunidade muito forte, ou aquele que praticamente a pessoa fala, eu não tenho mediunidade. Todos temos. Todos nós temos as intuições, as inspirações. E isso também é um tipo de mediunidade, tá? Nós, na aplicação dos passes, por quê? Porque a aplicação de passes é a prática da caridade. Nós vamos nos melhorando através dos cursos, dos evangelhos, das palestras, nós vamos aprendendo e também vamos praticando a reforma íntima, a autotransformação, a autoiluminação, como queiram chamar. Tá? Muitas vezes nós vemos, trabalhadores que se orgulham pelo tempo em que eles se dedicam ao centro espírita. Mas não é o tempo, a quantidade de tempo, é a qualidade que nós temos que levar em conta.
É quando a gente começa a perceber que a doutrina espírita está nos ajudando, está nos servindo para que a gente melhore. E conforme nós vamos melhorando, nós vamos passando isso para as outras pessoas que ali comparecem, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Ali nós temos os ensinamentos, porque dentro da... Ai, Cláudia, de onde vem esses ensinamentos? Vem das palavras de Jesus. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado na Bíblia. Então, o foco dos nossos ensinamentos é aquilo que Deus espera de nós, é a nossa melhora moral, é o nosso amor ao próximo, é a prática da caridade, é nós nos libertarmos de todas as nossas mazelas. O nosso assunto ali, né, é baseado em Jesus. O maior orgulho, no bom sentido da palavra, lógico, para o trabalhador, né, mais antigo, é quando a gente consegue vencer as nossas tendências distorcidas. Então, conforme a gente vai trabalhando na casa espírita, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, cada um no seu tempo, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? O que a gente começa a ver que não é legal fazer para o próximo, né? O que a gente não goste, eu não queira que façam para nós. Quando a gente aprende ali que todos nós estamos numa escola e nós não somos diferentes de ninguém. Não importa se temos uma mediunidade um pouco mais, né, afloradinha ou um pouco menos, a importância do trabalhador é igual. Aquele que abre a porta, aquele que recebe ali as pessoas, aquele que trabalha no bazar, que trabalha na cantina, na livraria, na secretaria, o que faz o atendimento fraterno, o que aplica passes, né, o que está ali sentado à mesa, nós somos iguais, não existe diferença entre nós. Estamos todos no mesmo barco, no barco do aprendizado, no barco da melhora, e só vamos atingir o nosso objetivo quando nos despojarmos do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vaidade, enfim, de todos aqueles sentimentos que não foram legais, que nós estamos trazendo ao longo do tempo. Isso nós vamos aprendendo dentro de uma casa espírita. Também não podemos nos esquecer que, né, nós temos que ser fora da casa espírita ou que somos dentro da casa espírita. Não adianta lá dentro sermos as melhores pessoas do mundo se ao sairmos de lá venha tudo abaixo. Nós temos que agir da mesma maneira, dentro e fora. Esse é o maior aprendizado. A mesma coisa que não adianta nada agirmos de bom tom dentro da casa espírita e ao chegarmos dentro do nosso lar, tudo descambe. Tá? Nós temos que agir da mesma maneira. E falar, olha, né, e sermos sinceros, transparentes. Eu ainda não consegui, tá, me melhorar nisso, eu tenho, tá, que estudar mais, eu tenho que me esforçar mais, exercitar mais os aprendizados. E isso é para todos, independente, né, se a pessoa está como, como presidente da casa, né, ou um secretário, um assistente social, um tesoureiro, né, não importa. Cargo dentro da casa espírita é só para que a casa possa se manter corretamente na parte administrativa. Mas ninguém é melhor do que ninguém lá dentro. Muito importante também é a parte assistencial. Porém, há necessidade para isso de voluntários, né? E geralmente as casas menores, elas não têm uma quantidade muito grande, tá, de voluntários, às vezes elas nem têm voluntários, né, suficientes para que se faça um bom trabalho
de assistência social, né? A casa pequena, aí como é que faz, Cláudia? Então, nós temos que mudar, já que nós não temos voluntários suficientes e não conseguimos, né, na parte filantrópica, na parte material ajudarmos, então vamos divulgar a doutrina espírita. Esse é o nosso maior compromisso, a divulgação da doutrina, né? Passar, cada um que chega, vamos doar um evangelho segundo o Espiritismo, vamos orientar para que façam o evangelho no lar. Vamos falar que nós também temos dificuldades na nossa melhora, mas estamos no caminho e eles também podem. Então, vamos divulgar essa abençoada doutrina espírita, os abençoados ensinamentos que nós recebemos. Existem casas gigantes, tem 600, 800 voluntários. E a gente fala pelo SEAC, lá não é esse caso, lá nós, né, a nossa dificuldade no voluntariado é muito grande. Então, nós praticamente não temos voluntários para fazer um trabalho maior na parte da assistência social. E isso não significa que a nossa casa não trabalhe muito bem. Nós estamos aqui divulgando a doutrina, divulgamos na casa, divulgamos aqui no Momento Está com o SEAC, divulgamos nos evangelhos, durante os trabalhos, nas palestras de outros, né, de trabalhadores de outras casas. Essa é a divulgação. Então, nós estamos espalhando o Espiritismo. Outro ponto que a gente fala, né, que são para os iniciantes. Os iniciantes, eles logicamente, eles fazem o curso básico, depois eles fazem o COEM. Qualquer dúvida, aí vocês depois entrem lá nas redes sociais, perguntem e a gente vai explicando para que aqui não fique muito extenso. Então, eles necessitam, tanto quanto nós, trabalhadores um pouco mais antigos, de estudos constantes, de cursos constantes. Isso é muito importante. Nós não conseguimos, eu já li as obras básicas, eu fiz o curso, tá bom. Não está bom. Porque o livro que é lido hoje, se você for reler esse livro daqui a um ano, o teu entendimento vai ser totalmente diferente. Nós vamos ver, né, o conteúdo daquele livro sob uma outra ótica. E, né, fala, nossa, eu quando li não tinha compreendido isso, não tinha entendido aquilo. Então, o estudo constante é importantíssimo. E isso orientado pelo próprio Kardec. Só que, mesmo eles começando ainda lá no estudo, né, eles têm muitas atividades que os trabalhadores mais antigos podem repassar para eles, né? Ensiná-los, orientá-los da melhor maneira possível, como fazer um atendimento fraterno, como receber uma pessoa que chega ali num momento de muita aflição, de muito desespero, como acolher essa pessoa. Então, para isso que nós, trabalhadores mais antigos, também estamos ali, para acolher os mais novos, os iniciantes, e orientá-los da melhor maneira possível. Porque se assim não acontece, o que pode ocorrer? Se eles ficam limitadinhos ali só naquele pedacinho, né, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eles acabam se desestimulando. E muitas vezes até se afastando. E é uma pena, porque poderiam ser excelentes trabalhadores da casa espírita. Então, todos os iniciantes, todos os novos que estão chegando, têm que ser muito bem recebidos, acolhidos, orientados, informados, para que sigam corretamente dentro do espiritismo, dentro, logicamente, das regras da casa, porque cada casa, apesar dela o foco ser o mesmo, cada casa tem o seu modo, né, de trabalho, o seu modo de atuar. Tem casas que eles aplicam primeiro os passes, depois assistem o evangelho, né? Tem casas que primeiro o evangelho e depois os passes, não, mas todas fazem a mesma coisa, cada um ao seu modo, tá certo?
Quando entramos num centro espírita, não nos tornamos médiuns. Tá? Isso vem com o tempo, isso vem com o estudo. Ai, Cláudia, mas tem gente que chega que já tem uma mediunidade aflorada? Exatamente. Esses precisam de muito estudo, porque uma mediunidade aflorada, não bem trabalhada, não bem administrada, não bem estudada, pode causar um transtorno, não só para aquele trabalhador, como para a casa em si. Tá? Então, muitas vezes existem pessoas que estudam, fazem os cursos, tudo, mas não querem sentar-se à mesa, não querem aplicar passes, gostam de ficar na parte mais material da casa, vamos por assim dizer, na secretaria, na livraria, no bazar, na cantina, não deixam de ser médiuns. Têm a intuição, têm a inspiração e não deixam de ser excelentes trabalhadores, certo? E a mediunidade daqueles que estão começando pode vir com o tempo, sim, como pode não vir, e não podemos esquecer que para todos os trabalhos, tanto de socorro como de uma desobsessão, importantíssimo é a sustentação. O que é a sustentação, Cláudia? São aqueles trabalhadores que ficam nas orações, né? Aquelas orações verdadeiras, pedindo para que aquele irmão que ali se encontre consiga receber ajuda para que haja harmonia no trabalho, união de todos, que haja amor. Então, todos são muito importantes dentro da casa espírita, todos os trabalhadores. Não há espírita, aí falam, ai Cláudia, mas a casa espírita ela conta alguma coisa? Pois é. Não há espíritos ou pessoas que irão contar o passado. Muitas vezes, né, chegam lá, eu quero saber o que eu fui, o que me aconteceu. Não, isso não acontece dentro de uma casa espírita. Mas como é que nós sabemos? Então, basta que a gente preste atenção naquilo que estamos passando, naquilo que nos agrada, naquilo que nos desagrada. E aí nós vamos colocando numa balança, né? O que é coerente, certo, o que é incoerente e não certo. Se nós estamos caminhando para entrar na porta estreita ou na porta larga. É aí que nós vamos tendo noção do que fizemos em vidas passadas. E muitas vezes continuamos a fazer nessa. Por isso, né, que o autoconhecimento, né, ser sincero com a gente ali é muito importante, porque nós sabemos o que fazemos de bom, o que fazemos de não bom. E aí Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Então, ao deitarmos, vamos refletir sobre o nosso dia, sobre o que pensamos, sobre o que sentimos, sobre o que falamos, como agimos. Nós somos certos, né? Agimos corretamente, magoamos alguém, ofendemos, machucamos, puxamos o tapete, né? Nos omitimos. E ali nós vamos refletindo de como devemos ou não devemos agir. Isso é muito bom, isso é um exercício diário. E aí nós vamos ver o que nós plantamos em vidas passadas, muitas vezes nessas também, tá? O centro espírita, ele não nos dá uma solução mágica para os nossos problemas. Nós não podemos chegar lá, né, à espera de um milagre, porque os milagres seria uma injustiça divina, então ajuda um, não ajuda o outro. Então, não é assim que as coisas acontecem, né? Então, as pessoas ficam à procura, por que das minhas dores, por que das minhas perdas, por que do meu sofrimento? E aí nós fazemos o quê? Nós apresentamos a essa pessoa o Consolador, o que foi trazido por Jesus, né? Que é o Espiritismo, a doutrina espírita, onde ali nós vamos ver que para tudo na nossa vida é uma ação e uma reação. Para cada plantação existe uma colheita. Para o pedir e obtereis, para o ajuda-te que eu te ajudarei. Então ali nós
Do mesmo jeito que nós recebemos as ferramentas de Deus, nós orientamos que eles também, que ali se encontram, irão receber as ferramentas de Deus. Só temos que saber como utilizá-las da melhor maneira possível. Tá? O centro espírita, ele não nos reserva um lugar no céu. Tá? Não existe uma venda antecipada para um pedacinho. Nós vamos ao desencarnar, como todos os outros que desencarnam, teremos a nossa prestação de contas. Então, quanto mais nos melhorarmos moralmente e espiritualmente enquanto encarnados, logicamente, ao chegarmos do outro lado, iremos ter uma prestação de contas um pouco menor. E alcançaremos lugares melhores. Tá? A realidade é que o centro espírita, o centro espírita em si, ele nada muda em nossa vida. O que realmente acontece, é que quando de fato começamos a frequentar um centro espírita, brota dentro de nós uma responsabilidade de melhora, tá? Uma responsabilidade individual de tomarmos a ação, a decisão de nos modificarmos para melhor, tá? De nos reformarmos intimamente. Então, é isso, não é que o centro espírita nos dá, ele nos ensina. E nós, como bons alunos, temos que aprender. Muitos pensam que aqueles que trabalham no centro espírita é um espírito evoluído, um ser superior, livre de todas as mazelas e que nada acontece a eles. Muito pelo contrário, é um ledo engano. Nós, todos que trabalhamos no centro espírita, nós não somos espíritos superiores. Nós estamos ali para aprendermos, junto com todos que ali comparecem, encarnados e desencarnados, porque a cada história contada, a cada tristeza compartilhada, a cada dor que ali é passada, nós vamos aprendendo como lidar com os sofrimentos. Então, o centro espírita, ele não nos dá, ele nos oferece a oportunidade de melhora. Nós passamos pelos perrengues, porque quando trabalhamos lá, com certeza, nós passamos pelas dificuldades financeiras, pelos problemas de relacionamento, pelos problemas familiares, pelas dores, às vezes pela falta de saúde, a gente chama de perda, mas pelo afastamento de entes queridos, pelo retorno deles à pátria espiritual. Então, não é porque nós estamos ali que nós não sofremos, que nós não passamos pelos obstáculos. Nós passamos sim, e às vezes por obstáculos que ninguém faz ideia. Mas nós continuamos ali na nossa batalha, na nossa luta, no nosso exercício diário, procurando a nossa evolução moral. Então, nós não somos superiores a ninguém, somos todos iguais. Afinal, nós estamos no mesmo planeta, no planeta de provas e expiações. Então, como é que seríamos diferentes? Não é verdade? Aqueles que trabalham num centro espírita, muitas vezes, são os que mais precisam de ajuda, de orientação e de transformação. E como é que nós aprendemos isso? Através da prática da caridade. Tá? Essa lição, esse exemplo, esse exercício é simplesmente, além de ser necessário, é espetacular, porque faz com que a gente olhe e fala, putz, grila, E olha como é que eu agia, não vou mais fazer isso, agirei daqui para frente de um modo diferente. Os centros espíritas, eles podem também ser chamados de hospitais, pois os encarnados e desencarnados, doentes,
são de um número muito grande, começando por nós trabalhadores. Enfim, o centro espírita é o lugar onde aprendemos a lidar com as nossas mazelas, a entender os sofrimentos, a aceitar as perdas, a compreender o próximo. Começando pelos trabalhadores, através dos evangelhos, das palestras, dos cursos, das leituras edificantes, dos ensinamentos de Jesus e da codificação de Kardec. O centro espírita é um local de consolo e esclarecimento. É a casa de Deus e de Jesus. É um lugar de paz. Então, agora que vocês tiveram uma noção do que é o centro espírita, né? Vão conhecer. Tem o direito de gostar ou não, mas vão conhecer. É um lugar abençoado. Onde a única diferença é que nós não terceirizamos as nossas dores. Nós plantamos e nós colhemos. Certo? Então, esse foi o nosso tema de hoje. E nós vamos encerrar com o Pai Nosso, a oração do nosso amado Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E é muito mais gostoso fazer essa oração quando a gente já conversou um pouquinho sobre ela, né? Então vamos aos nossos recadinhos. Já está nas nossas redes sociais as palestras de hoje, tá? Porque já iniciamos o mês de agosto, então entrem lá para ficarem a par de tudo do que vai acontecer no mês de agosto lá no nosso SEAC. Nossas canecas estão à venda lá no nosso centro, lá na nossa casa, ou podem ser solicitadas pelo Facebook ou pelo Instagram. Nos sigam nas redes sociais. Quem estiver inscrito no Facebook, não se esqueça, tá? De fazer a inscrição também no YouTube, para poder alavancar mais e a gente divulgar cada vez mais o nosso parco conhecimento, mas feito muito de coração. Então, se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Curtida é muito importante para aumentar o que eles chamam lá de algoritmo, né? O compartilhamento, não se esqueçam, é a prática da caridade, é um ato de amor. E os comentários para que a gente saiba, né, se estão gostando, se não estão gostando, para darem um retorno para nós, certo? Nos encontraremos no nosso próximo Momentos com SEAC. Que fiquemos todos em paz. Muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui juntos nesse momento tão especial. Boas energias, boas vibrações a todos. Até mais. Fiquem com Deus e Jesus, que estão no comando sempre. Beijos!